Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao nosso terceiro vídeo sobre a história de Roma. Estávamos falando das guerras no século 3 a.C. Então, continuando, temos que em 280 a.C. começam as guerras pírricas entre os reinos de Épiro, região da Albânia e da Grécia, e o reino da Macedônia, as cidades-estados da Magna Grécia, contra a República Romana, aliada com os cartagineses. Apesar de Cartago ter de fato prometido ajudar Roma em 280 a.C., é incerto qual ajuda foi providenciada e qual a sua importância para o resultado da guerra. No final do conflito, os cartagineses se envolveram em sua própria guerra contra Pirro na Sicília. O conflito começou com um pequeno conflito entre Roma e a cidade de Tarento, sobre uma violação de um tratado naval por um dos cônsules romanos. Porém, Tarento havia ajudado o monarca grego Pirro do Épiro em seu conflito com Córquera e pediu ajuda dele contra os romanos. Pirro ainda se envolveu numa série de conflitos internos da Sicília e também na Batalha Siciliana contra o domínio cartaginês, e ele reduziu a influência cartaginesa consideravelmente. A guerra tem esse nome por causa do rei Pirro de Épiro e da Macedônia, e ela provou que as legiões romanas são fortes e que já podiam competir com o exército helênico, já que as cidades-estados gregas já não conseguiam mais se defender. A vitória nessa guerra deu confiança aos romanos para enfrentar Cartago nas guerras púnicas de 264 a 146 a.C., um poderoso império naval e comercial, herdeiro dos fenícios, com exércitos e marinhas privadas e elefantes usados em batalha. Linguisticamente, a guerra pírrica deu origem à expressão vitória pírrica, um termo que descreve uma vitória alcançada a um alto custo. Sua origem está na descrição de Plutarco da reação de Pirro ao reporte de que havia vencido uma batalha. Abre aspas. Se formos vitoriosos em mais uma batalha contra os romanos, estaremos completamente arruinados. Fecha aspas. Depois da batalha de Ascolo, em 279 a.C., onde eles venceram os romanos, mas a um alto custo. Os romanos também perderam a batalha de Heracleia. Nessas batalhas, os gregos de Pirro utilizavam elefantes de guerra. Pirro é então derrotado na batalha de Benevento em 275 a.C., marcando o fim da guerra. Os romanos conquistam Tarento em 272 a.C. e de 269 a 264 a.C. o resto da Península Itálica, conquistando os etruscos, picentes, messápios, peuctianos e lucanianos. Vale lembrar que, apesar dos romanos cometerem atrocidades com vários povos conquistados, as tribos inimigas de Roma na Península Itálica eram tão militaristas quanto Roma, e se pudessem fariam essas mesmas atrocidades com o povo romano. Vários escritores romanos já eram ferrenhos críticos do imperialismo romano, como o historiador Tácito diz no século II d.C. Eles criam desolação e chamam isso de paz. Logo depois, em 264 a.C., estoura a Primeira Guerra Púnica, que durará até 241 a.C. A maior parte da Sicília era habitada por muitos cartagineses, em luta constante com as colônias gregas da Magna Grécia. Os romanos interviram e uma das suas legiões, com o apoio de Siracusa, ocupou a cidade de Messina na Batalha de Agrigento. Os cartagineses declararam guerra a Roma. Os romanos vencem a Batalha Naval de Milas em 260 a.C. e a Batalha Naval de Sulci em 258 a.C. Em 258 a.C., os romanos tentam invadir a cidade de Cartago, mas falham miseravelmente, perdendo a Batalha de Tunis. Em 255 a.C., ocorre o desastre de Camarina, onde os romanos perderam 50 mil homens numa tempestade. A Leiria é conquistada pelos romanos, mas eles são facilmente repelidos. Os romanos vencem Cartago na Batalha de Panormo, em 251 a.C., e no mesmo ano ocorre o cerco de Lilibel, na Sicília, que durou até 241 a.C. Em 250 a.C., Cartago vence os romanos na Batalha de Drepana, mas é derrotada na Batalha das Ilhas Égadas, em 241 a.C., marcando o fim da Primeira Guerra Púnica. Em 238 a.C., Roma conquista a Sicília e a Córcega, duas ilhas do Mediterrâneo. Em 234 a.C., Cartago conquista a Ibéria, parte do leste da atual Espanha. Em 229 a.C., estoura a Primeira Guerra Ilírica contra o reino da Ilíria, atual Balcãs, da rainha Teuta. Roma vence e passa a controlar a pirataria no Mar Adriático e fez um tratado de aliança com os gregos. Em 225 a.C., os romanos são derrotados pelos gauleses na Batalha de Faesalae, na Batalha de Telamão, e em 222 a.C., na Batalha de Clastídio. Em 221 a.C., a cidade de Sagunto, na Península Ibérica, se junta a Roma como aliado. No mesmo ano, estoura a Segunda Guerra Ilírica, onde os romanos vencem e conquistam a cidade de Dimali. Em 218 a.C.,
Aníbal faz o cerco de Sagunto e assim começa a Segunda Guerra Púnica, que vai de 218 até 201 a.C. Em novembro e dezembro, Aníbal cruza os gelados Alpes com seus elefantes de guerra e, após uma gelada travessia, pega os romanos de surpresa pelo norte. Ele derrota os romanos na batalha de Ticino e Trébia e Roma perde o controle da Gália Cisalpina. Roma com isso desembarca sua frota na Ibéria e os celtas da Ibéria se juntam aos romanos contra os cartagineses. Em 217 a.C., Aníbal destrói o exército romano de Caio Flamínio numa emboscada, matando-o na batalha do lago Trasimeno, perto de Roma. Em 216 a.C., Aníbal, ainda na Península Itálica, derrota os romanos na famosa Batalha de Canas, esmagando o exército romano liderado por Varrão. Os lucanos, brutis, samitas, capuanos e gregos da Sicília rompem com Roma e se aliam com Cartago. Parecia que Roma estava totalmente destruída e entregue às mãos de Aníbal, porém nem tudo estava perdido. Em 215 a.C., os romanos derrotam os cartagineses na Batalha de Ibéria, no leste da atual Espanha, e Siracusa se alia com Cartago. Aníbal conquista Capua e ocorre uma rebelião do povo nurágica na Sardenha romana. Em 214 a.C., Macedônia se alia com Cartago e ataca a Ilíria romana. No mesmo ano, os romanos derrotam os cartagineses infiltrados na Península Itálica na Batalha de Benevento. O cônsul romano Fábio Máximo Verrocosus, que assume em 214 a.C. até 212 a.C., tem um importante papel na Segunda Guerra Púnica, porque ele venceu Cartago conquistando aos poucos, e é por isso que hoje existe o termo socialismo fabiano, porque são aqueles estadistas que vão socializando as coisas aos pouquinhos, gerando dependência, destruindo a cultura aos poucos, como Gramsci propôs, Fábio assumiu o comando pouco antes de Canas, evitou batalhas campais com Aníbal e fez um jogo de adiamentos, combinando táticas de guerrilha com uma política de terra arrasada para desgastar o inimigo. Daí o título protelador. A Associação Esquerdista Britânica Fabian Society adotou seu nome e exemplo e a sua mensagem era, abre aspas, se você quer que a revolução triunfe, deve, como Fábio, saber esperar. Fecha aspas. Em 213 a.C. começa um longo cerco de 1 ano e meio de Siracusa pelos romanos. No mesmo ano, os Númidas, povo do norte da África, logo abaixo de Cartago, se aliam a Roma e os Macílios se juntam a Cartago. Em 212 a.C., Aníbal conquista Tarento, exceto pelo porto. E em março desse ano, os romanos derrotam os cartagineses na segunda batalha de Benevento. Aníbal derrota os romanos na batalha de Herdônia, um pouco ao sul dessa última batalha. A Liga Etólia, da Grécia, se alia a Roma em 211 a.C., onde participavam cidades gregas como Atenas, Esparta, Anfisa, Delfos e Tegeia. Eles ajudam lutando contra a Macedônia. No mesmo ano, Capua é reconquistada pelos romanos, mas eles são derrotados na Batalha do Bete Superior, no sul da atual Espanha. Os celtíberos deixam aliança com Roma e o famoso Cipião africano toma o comando das regiões ibéricas. Em agosto de 210 a.C., os romanos são derrotados pelos cartagineses na segunda Batalha de Herdônia. Em novembro de 210 a.C., Esparta e o reino do Pérgamo se aliam com Roma. Em junho de 219 a.C., Tarento é reconquistada pelos romanos. Em maio de 208 a.C., Cipião africano derrota os cartagineses na Batalha de Bécula, no sul da Espanha. Em outubro do mesmo ano, Aníbal mata os dois cônsules romanos numa batalha. Asdrúbal Barca, general cartaginês e irmão de Aníbal, em 207 a.C., marcha para Roma, mas é vencido e morto na Batalha de Metauro. Os romanos têm uma vitória contra os cartagineses na Batalha de Ilipa, em 206 a.C., no sul da Espanha, conquistando todo o território cartaginês na Península Ibérica. No mesmo ano tem fim a Guerra Macedônica e a Numídia e Massília trocam de lado, agora a Numídia estava do lado de Cartago e Massília de Roma. Em 204 a.C., os romanos invadem a África cartaginesa e derrotam os Númidas na Batalha de Cirta em 203 a.C. No mesmo ano, Cartago é derrotada na Batalha de Insúbria e são expulsos de vez da Península Itálica. Em outubro, Aníbal volta para Cartago e é derrotado na Batalha de Zama em outubro de 202 a.C., marcando a derrota de Cartago e o fim da Segunda Guerra Púnica. Os cartagineses foram forçados a pagar mais indenizações a Roma, a doar suprimentos para suas tropas, a libertar prisioneiros e ceder seus navios de guerra. Além disso, Cartago ficou proibida de fazer guerra sem autorização de Roma. No entanto, Cartago era uma cidade grande, repleta de pessoas talentosas, e não demorou a prosperar novamente.
desenvolveu com sucesso a agricultura e continuou com as práticas comerciais marítimas. Como os cartagineses foram proibidos de fazer guerra sem autorização dos romanos, então eles mandam os númidas, seus aliados na África, atacarem Cartago, que sem poder reagir sofre com os ataques. Por diversas vezes rogaram permissão ao Senado romano para contra-atacar, mas todas as vezes foram negadas. Então, após 3 anos, finalmente os cartagineses decidem se defender e Roma encontrou uma razão para a guerra. No ano de 149 a.C., as legiões romanas atacaram e cercaram a cidade de Cartago. A Terceira Guerra Púnica dura até 146 a.C. Roma suborna os políticos de Cartago para desarmar seus cidadãos e eles fazem. A população cartaginesa então mata os políticos e monta uma marinha e exército privado e resistem por 3 anos. Infelizmente não conseguem resistir e são vencidos por Cipião Emiliano, que destruiu completamente a cidade de Cartago, escravizando os sobreviventes, incendiando a cidade e as terras sendo cobertas de sal para nada crescer ali. Esse é o triste fim da civilização próspera, que vinha dos fenícios, muito rica, com mercadores profissionais, exércitos mercenários e marinha privada. No entanto, Cartago não é essa civilização santa não, porque Cartago é a herança dos fenícios. E como eles são a herança dos fenícios, pagãos. Tudo bem que Roma também era pagão, só que Cartago era muito pior, porque Cartago tinha rituais de sacrifícios humanos, como um deles envolvia oferenda de crianças, particularmente a deuses como Baal, Ramon, através de práticas como a cremação. Evidências arqueológicas e fontes literárias como os escritos bíblicos e gregos confirmam a prática, apesar de um debate historiográfico sobre o tema. As crianças sacrificadas, chamadas de mulk, eram oferecidas para garantir o favor divino em rituais que podiam envolver estátuas de bronze e cerimônias realizadas em locais conhecidos como tofetes. Essas oferendas, chamadas mulk, eram cerca de 25 por ano. Em tempos de crise, morriam até 500 crianças num único mês. O sacerdote local orientava a seleção das vítimas, sempre bebês menores de 2 anos, de preferência aqueles que nasceram defeituosos, fracos ou pequenos, aqueles que acreditavam que seriam menos úteis no futuro, mas via de regra eram selecionados os filhos dos nobres, que assim pagavam promessas anteriores ou pediam prosperidade. A Segunda Guerra Púnica foi brutal para os romanos e nos 17 anos que Aníbal passou na Península Itálica, cerca de 400 cidades foram destruídas pelos cartagineses ou pelos romanos. Todo o norte da Península Itálica, habitada pelas tribos gaélicas e celtas, foi devastada pelos romanos, já que os gauleses acolheram e cooperaram com Aníbal e os romanos retaliaram com uma força avassaladora. Em 218 a.C., tinha mais ou menos 270 mil cidadãos romanos, e em 208 a.C. caiu para 137 mil, quase a metade, sendo que a maior parte da queda teria sido pelos efeitos colaterais na luta na Itália. Sob o comando do general Fábio Máximo, os romanos aplicaram contra Aníbal a mesma técnica que seria aplicada pelos russos contra Napoleão e contra Hitler 2000 anos mais tarde, a famosa tática de terra arrasada. Essa tática consiste em recuar destruindo tudo que pode servir de suprimento para seu inimigo, como plantações, indústrias, armamentos, construções, etc. Por isso que tanta gente morreu nessa guerra, e não foi pelos confrontos diretos, mas pelos efeitos colaterais da tática de terra arrasada. Com a necessidade do exército romano lutar pela primeira vez fora da Itália, na Espanha e no norte da África, os campos estavam desprotegidos na Itália e eles voltaram da guerra e viram suas propriedades devastadas, um completo terreno baldio. Depois da Segunda Guerra Púnica, a Itália foi aberta à importação, entre aspas, gratuitos de alimentos da Sicília, da Sardenha e do norte da África, principalmente grãos, produzidos em climas mais quentes, em fazendas industrializadas que tinham trabalho escravo. O custo do cultivo de grãos na Sicília e no norte da África era muito menor que na Itália, mesmo quando o grão não era importado pelo Estado romano e distribuído, entre aspas, gratuitamente aos cidadãos. Apesar da população da Itália e de Roma se recuperar rápido, o número de pequenos proprietários livres vai diminuir cada vez mais, e será fundada uma nova Itália, sem aquela liberdade e o paraíso, entre aspas, agrário que existia em Roma nos primeiros 500 anos de sua existência. Agora, a maior parte das terras da Itália não eram mais de proprietários livres, mas sim do Estado romano, que confiscou as terras como represália contra aquelas cidades que ficaram do lado de Aníbal. Depois da Segunda Guerra Púnica, o Estado romano, agora mais poderoso, se viu desesperadamente necessitado de dinheiro, muito disso fornecido por empréstimos por plebeus ricos. Em vez de juros, o Estado romano achou conveniente conceder grandes extensões de terra em arrendamentos nominais ou aluguéis muito baixos.
A ideia era que os credores ficassem com essas terras em arrendamento até que o Estado romano pudesse reembolsar o capital que havia sido adiantado. Quando a Itália começou a se recuperar da crise, o valor das rendas desses terrenos recuperou-se muito fortemente e ultrapassou largamente as rendas nominais ou muito baixas previstas nos arrendamentos. É provável que os credores tenham observado seus empréstimos e os rendimentos que eles derivaram de sua posse arrendada nessas terras e decidiram que manteriam as terras, que permitiriam que os empréstimos passassem de ano a ano sem resgate. A outra solução foi vender muito da terra confiscada para os patrícios, que tinham dinheiro suficiente para gastar, ou arrendando em condições semelhantes às concedidas aos credores de guerra. Havia restrições legais e constitucionais sobre a quantidade de terra que os patrícios podiam ter, mas essas leis eram ignoradas ou contornadas. Até mais ou menos 160 a.C., o preço de mercado da terra era muito baixo. Ao longo do século II a.C., vai surgir em Roma pela primeira vez uma pequena classe de proprietários de terra, muito ricos, os latifúndios, que usavam principalmente trabalho escravo. Assim, a Itália foi transformada aos poucos de uma região de cultivo de grãos para uma região onde se cultivava gado ou ovelhas e se cultivava plantações de oliva, de azeitonas, coisas que necessitavam de grandes desembolsos de capital, e só foi possível isso para quem tivesse grandes latifúndios. Os pequenos proprietários livres não tinham escolha senão vender suas propriedades para os grandes latifúndios e se mudar para outros lugares. Alguns, com muita sorte, conseguiram se mudar para as colônias latinas recentes no norte da África e na Sicília, ou teriam que ir agora para uma cidade que foi despovoada durante a Segunda Guerra Púnica. Agora as cidades estavam sendo repovoadas com uma classe de desempregados, o que gerará a imensa pobreza e os conflitos que falaremos mais tarde. A população da cidade de Roma cresceu enormemente, subindo para 1 milhão de habitantes no ano 100 a.C. O que aconteceu em Roma no século II a.C. foi muito semelhante ao que aconteceu no Brasil a partir da década de 30 e principalmente na década de 50 e 60, quando as políticas trabalhistas do Vargas destruíram o Nordeste e o Norte, concentrando a indústria e todo o desenvolvimento no Sul e Sudeste, mais especificamente ainda no Vale do Paraíba, e com isso gerou uma migração em massa de nordestinos e nortenhos para São Paulo, por exemplo. Então foi uma coisa muito parecida que aconteceu com Roma nessa época. A cidade de Roma, então, após 200 a.C., se encheu de pobres que foram morar nas ínsulas. Uma ínsula, que em latim significa uma ilha, era tipo um bloco de apartamentos que no fundo tinha lojas e outros prédios comerciais e às vezes tinham 10 andares. Quanto mais alto era o andar que uma pessoa morava, mais pobre ela era e mais insalubre e lotado era o andar. Esses blocos não tinham água corrente, eram feitos com o material mais barato e vagabundo que tivesse. Em um pequeno quarto podia agrupar uma família inteira, tendo até 20 ou 30 pessoas, tal como vemos em Cuba ou na antiga União Soviética. Os aluguéis eram pagos com atraso e a criminalidade aumentava. Como a estrutura era muito precária, era comum ter incêndios e várias pessoas morriam, pulando desesperadas de andares altos ou simplesmente a estrutura desmoronava. Vale lembrar que um incêndio numa cidade antiga era algo muito mais sinistro do que um incêndio hoje em dia, que já é algo terrível. Um incêndio na cidade antiga era um inferno na terra. Era muito difícil apagar e conter, e boa parte da cidade incendiava e desmoronava tudo. Essa nova subclasse urbana vivia sob o regime de patrono e cliente, lembrando que não havia polícia nessa época, nem assistência social ou justiça criminal eficiente. Além disso, Roma tinha uma cultura de desprezo pelo trabalho assalariado, de trabalhar para alguém. Para entender como esse sistema de patrono e cliente funciona, é só lembrar do filme Poderoso Chefão. Se você fosse um jovem pobre, sem qualquer perspectiva, sua melhor aposta seria se ligar a um homem rico e você se tornaria seu cliente. O cliente era obrigado a se apresentar na casa de seu patrono todas as manhãs para cumprimentá-lo ou apresentar petições. Você seria convidado para seus jantares, seria alimentado e em troca você faria serviços que poderiam ser exigidos. Se você fosse um cidadão romano com direito a voto, você teria que votar no seu patrono ou nas pessoas que ele nomear. Se você tiver uma habilidade especial, você prestaria serviços para outros clientes do seu patrono, sem receber nada, obviamente. Você poderia se combinar com outros jovens que estão nessa situação para interromper as reuniões eleitorais dos patronos rivais. Pode ser que você tenha que assassinar alguém ou participar de assembleias desenfreadas. E quando o seu patrono morrer, você será seu cliente herdeiro, e quando você morrer, seus filhos serão clientes de seu patrono. Um patrono pode ser também um cliente de alguém mais rico que ele. Quase tudo que essa massa de gente pobre fugindo para as cidades precisavam era conseguido com essas relações, o que substituía um sistema de justiça criminal.
Um patrono e cliente não podiam testemunhar um contra o outro nos tribunais, e os filhos do patrono e cliente original herdavam o mesmo relacionamento. O novo Estado romano agora também enriquecia enormemente com os triunfos das guerras que se envolvia. Os governantes derrotados normalmente tinham que pagar enormes indenizações pelo crime hediondo de resistir a Roma. Em 197 a.C., Felipe V da Macedônia teve que pagar 1.000 talentos de prata, aproximadamente 66.000 libras, depois de ser derrotado por Tinto Quíncius Flamínios. Em 188 a.C., Antíoco III, rei da Síria, teve que pagar 15.000 talentos de ouro. Além disso, eles subornavam potências estrangeiras, como no caso de Ptolomeu XII, pai de Cleópatra, que foi deposto em Alexandria em um golpe de estado e foi a Roma pedir ajuda para reconquistar o trono. O Senado forneceu assistência e, junto com Júlio César Pompeu, ele conseguiu o trono com a ajuda do exército romano. O primeiro suborno registrado foi em 171 a.C., quando havia sérias leis sobre receber suborno de potências estrangeiras, que eram obviamente ignoradas. As eleições passaram a ser muito violentas e cheias de suborno. Entre a Segunda Guerra Púnica e a Terceira, com a total destruição de Cartago, Roma também vai entrar em várias outras guerras. Em abril de 200 a.C., temos a Segunda Guerra Macedônica e uma rebelião gaulesa estoura no norte da Itália, mas esses últimos são vencidos na Batalha de Cremona. Em 198 a.C., Esparta se junta na Guerra Macedônica e Roma domina tanto a Liga Aqueia quanto a Liga Etólia. A Macedônia é derrotada na Batalha de Cinocéfalos em 197 a.C., acabando assim a guerra e a Macedônia virando um estado cliente de Roma. Em 195 a.C., estoura a Guerra Lacônia, também na Grécia, e Esparta é forçada a entrar na Liga Aqueia pelos romanos. Em 194 a.C., a tribo Boii ataca o norte da Itália romana, mas são derrotados na Batalha de Placentia no mesmo ano. Em 192 a.C., estoura uma guerra entre a República Romana e os gregos seleucidas. A Liga Etólia se junta ao Império Seleucida e no ano seguinte, Roma derrota os seleucidas na Batalha das Termópilas. E em 190 a.C., sob o comando de Cipião Asiático, impuseram derrota decisiva a Antíoco o Grande da Síria. A Etólia é anexada pelos romanos em 189 a.C., e Roma derrota mais uma vez os seleucidas na Batalha de Magnésia no mesmo ano. No mesmo ano, estoura a Guerra Gálata, entre gauleses da Galácia e os romanos e o reino do Pérgamo. Roma vence na Batalha de Monte Olimpo em 189 a.C., no ano seguinte é assinado o Tratado de Apameia, onde os territórios conquistados são cedidos ao reino do Pérgamo. Vale lembrar que depois que Alexandre o Grande morreu em 323 a.C., seus sucessores formaram dinastias rivais, que se envolveram em séries mais ou menos interruptas de guerras e disputas, entre eles e com estados menores, e coalizões em suas vizinhanças. Pirro foi um desses soberanos, Antíoco IV Epifânio outro. Após sua detenção em Roma e tentativa de política populista em casa, conseguiu em seu reinado de 10 anos, entre 175 e 164 a.C., invadir o Egito 2 vezes, o Chipre, a Judéia, que provocou também a revolta dos Macabeus, o Império Parta e a Armênia. A revolta dos Macabeus começou em 167 a.C., quando a prática do judaísmo foi proibida por Antíoco IV, o judaísmo antigo da lei mosaica, que era precursor do cristianismo. Os Macabeus foram os integrantes de um exército rebelde judeu que assumiu o controle de partes da terra de Israel, até então estado cliente do Império Seleucida. Os Macabeus fundaram a dinastia dos Asmoneus, que governou de 164 a 37 a.C., reimpuseram a religião judaica, expandiram as fronteiras de Israel e reduziram no país a influência da cultura helenística. Seu membro mais conhecido foi Judas Macabeu, assim apelidado devido à sua força e determinação. Os Macabeus durante anos lideraram o movimento que levou à independência da Judéia e que reconsagrou o Templo de Jerusalém, que havia sido profanado pelos gregos. Após a independência, os Asmoneus deram origem à linhagem real que governou Israel até a subjugação pelo domínio romano em 37 a.C. Os primeiros judeus conhecidos que chegaram a Roma em 161 a.C. foram Yehuda e Macabeu. Esses primeiros judeus romanos se empregaram como artesãos, mascates e lojistas. Na última ocupação, eles também se entregaram a empréstimo de dinheiro, obviamente. Como comunidade, viviam separadamente em apartamentos, obviamente. Eles se governaram de acordo com as suas próprias leis e estavam isentos de serviço militar. Em 139 a.C., os judeus que não eram cidadãos romanos foram expulsos pelo pretor Hispanus por fazer proselitismo, mas logo voltaram. Em 19 d.C., por meio de um senato consultum, o imperador Tibério expulsou 4.000 judeus
que estiveram envolvidos em vários escândalos, mas nenhuma dessas expulsões foi devidamente aplicada, e a sua presença contínua, em particular como usurários, desempenharia um papel significativo no declínio e colapso do Império Romano. Em 135 d.C., Adriano expulsaria os judeus de Roma. Em 181 a.C., a Guerra Celtibérica estoura e os romanos começam a controlar os celtibéricos. Mais um ano depois, ocorre a Revolta Ligúrica, no norte da Itália, mas os ligúricos são derrotados na Batalha de Gênova no mesmo ano. Em 179 a.C., termina a Primeira Guerra Celtibérica com a vitória dos romanos, mas no mesmo ano a Macedônia deixa de ser um protetorado romano e se torna independente. Em 177 a.C., rebeldes da Sardenha se revoltam contra Roma, mas são vencidos facilmente. Em 171 a.C., estoura a Terceira Guerra Macedônica e Roma é derrotada na Batalha de Calínico. Um ano depois, o reino Odrísio sai da guerra e a Liga Aqueia também. Em 169 a.C., ao invés de conquistar a Grécia, Roma decide saquear o país. No mesmo ano, o reino de Ardiaei se junta à Macedônia. Em 168 a.C., Roma destrói a Macedônia na Batalha de Pídina, a qual é dividida em 4 reinos vassalos de Roma. O reino Ardiaei é dissolvido e alguns territórios são conquistados em 167 a.C. Em 166 a.C., os romanos fazem, entre aspas, a pacificação da tribo Istri na atual Croácia. Em 156 a.C., estoura a Guerra Romano-Dálmata, que dura um ano com a vitória dos romanos. Em 154 a.C., estoura a Segunda Guerra Celtibérica, onde Roma vence. Em 155 a.C., estoura a Guerra Lusitânia na Ibéria. Em 150 a.C., a Guerra Lusitana se espalha por mais territórios da Península Ibérica. Temos um grande herói lusitano, que é o famoso Viriato, que guerreou contra os romanos por 11 anos, de 150 a 139 a.C. Roma falou para os lusitanos largarem as armas, e eles muito inocentes largaram, e Roma massacrou eles. No entanto, Viriato sobreviveu e montou uma resistência fazendo uma campanha militar juntando outros povos, e venceu os romanos por 10 anos, e Roma só ganhou dele quando o traiu, subornando os tenentes lusitanos para assassiná-lo. Em 149 a.C., um usurpador chamado Andrisco se proclama rei e se une à Macedônia com a ajuda da Trácia. Em 148 a.C., os romanos derrotam a Macedônia na Batalha de Pídina e anexam todo o território. Em 146 a.C., a Liga Aqueia declara guerra contra Roma, começando a Guerra Aqueia, mas os romanos destroem a rica cidade grega de Corinto no mesmo ano, dando fim à guerra. A cidade foi totalmente saqueada e queimada, e o povo escravizado. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.